na primeira mensagem dessa série, nós vamos falar a respeito do milagre do novo nascimento. Ninguém, absolutamente ninguém, se torna discípulo de Jesus se não nascer de novo. E Jesus tem vários diálogos incríveis na Bíblia, vários momentos em que ele para conversar com pessoas, e todos esses diálogos são extremamente especiais. Mas este que nós vamos ler hoje tem realmente questões muito profundas que nós vamos tratar, e tratar rapidamente. E questões muito profundas para que um discípulo entenda e pratique. Que é um encontro especial e maravilhoso de Jesus com Nicodemos. Ninguém mais, ninguém menos do que Nicodemos. Te convido a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 17. Novo Testamento. Você vai lá, vai passar por todos os evangelhos. Ele é o quarto evangelho. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Estou com a Bíblia King James. Valeu. O novo nascimento. Amém? Quem não conseguiu abrir a sua Bíblia ainda, você pode acompanhar aqui na projeção. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos, do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém? Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos, Pai, por essa noite aqui, por esse momento de estarmos lendo a Tua palavra, Pai. E por meio do Espírito Santo, revela a nós a Tua palavra, Deus. Revela a nós o entendimento da Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus possamos compreender, possamos obedecer, possamos praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Neste momento, encha nossos corações de gozo e alegria por ouvir a Tua palavra. Abra os ouvidos e as mentes dos Teus filhos, Pai, para que possamos então nos regozijar e nos deleitar em falar, ouvir e ler a Tua palavra neste momento, Pai. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O milagre do novo nascimento. Aqui Jesus se encontra com um homem importante, muito importante da época. O texto já no início já vai dizer, lá no versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele era do Sinédrio, ele era um homem muito entendido. Algumas versões diz príncipe dos judeus, né? Ele era um homem de alta patente, vamos colocar assim, muito reconhecido no meio religioso. Tinha muitos estudos, estudava demais, tinha bastante conhecimento. Ele era um fariseu, era o principal entre os judeus, ou seja, era membro do Sinédrio.
A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é archon, que significa governador. Então pensa, a figura do homem que à noite vai se encontrar com Jesus. Não era um homem qualquer, era um homem importante, era um homem religioso, que naquele momento começa a ver os sinais de Jesus e começa a achar, peraí, está acontecendo alguma coisa estranha. Nós lemos e lemos e lemos sobre essa promessa. Nós falamos e falamos e falamos que viria. E esse homem, ele é diferente. Ele não parece, né, somente um baderneiro que está fazendo sinais e maravilhas. Ele é diferente. E por esse motivo, Nicodemos, que não precisava fazer aquilo ali, porque ele já era um governador, né, no Sinédrio, ele já era importante. No entanto, aquilo o incomodava e ele precisava se encontrar face a face com aquele homem que, de certa forma, incomodava o Sinédrio, porque em muitos momentos ia de frente a tudo que os fariseus pregavam e diziam que tinha que ser feito. Então, só nessa ação de Nicodemos, você já vê alguém quebrantado, alguém que já está começando a mudar de opinião e de ideia de tudo aquilo que ele conhecia. No entanto, Jesus tem então esse encontro com Nicodemos e aquele homem que já está sendo quebrantado precisa ser discipulado, precisa ser orientado para conseguir enxergar a verdade. E é tão bonita a forma como Jesus diz para ele, sabe por quê, irmãos? Paulo ele fala sobre isso, né? Eu fiz-me fraco para, né, estar com os fracos, fiz-me forte, e aí você vai confundindo todo mundo. E é tão bonito, como de uma forma muito simples, Jesus trata com um homem tão culto e tão inteligente e tão cheio de ciência e entendimento, que de uma forma tão singela, tão humilde, Jesus mostra para ele a verdade que liberta. E aí Jesus está ensinando para mim e para você como ser um discipulador, porque discípulos fazem discípulos. Obrigada, Jean. Não sei se vou beber, mas obrigada. Então, vamos lá. Se eu pensar que aquele homem escolhe ir à noite ver Jesus, por quê? Provavelmente por causa da posição dele. Ele era um fariseu. Ele era um governador, um príncipe, um homem importante do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele não poderia se encontrar com aquele homem que estava causando tantas confusões ali por Jerusalém durante o dia, ou talvez no meio da sinagoga para conversar. Ele precisava manter uma certa discrição. E o mais bonito disso é que Jesus respeita isso e faz esse encontro com ele no meio da noite. E aí Nicodemos vai até ele, chega para ele e diz assim, e ele de noite procurou a Jesus, então Nicodemos que foi até Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Então, o milagre do novo nascimento, ele acontece primeiro quando você se encontra com Jesus. Então, você que hoje pode dizer, eu sou discípulo de Jesus, porque quando eu perguntei, vários dos irmãos disseram, sim. A primeira coisa que aconteceu na sua vida foi que você se encontrou com Jesus. O novo nascimento, o milagre do novo nascimento se dá quando nós nos encontramos com Jesus. Nicodemos era rico, religioso, importante, influente. Se você olhar, e era um homem que conhecia a Torá, que conhecia todo, né, os profetas, ele conhecia tudo. Talvez, olhando de fora, ele não precisava desse encontro. Mas ele foi tocado de uma maneira diferente por aquele homem e ele se encontrou com Jesus. E a partir daquele momento, a vida de Nicodemos muda totalmente. Porque ele passa, talvez, de um admirador dos milagres que Jesus fazia a um discípulo de Jesus. E isso nós vamos ver lá no final. Que ele realmente se torna discípulo de Jesus. Nicodemos, para ir até Jesus, ele teve que superar o seu medo, o medo de ser descoberto, de ser visto. Ele teve que superar preconceito. Ele teve que superar a tradição dos fariseus, que era de, na verdade, importunar Jesus e buscar algo para que pudesse prendê-lo.
Ele teve que vencer a religiosidade para ter um encontro com Jesus. Para se encontrar com Jesus aquela primeira vez. O que você precisa fazer para se encontrar com Jesus? Ou talvez quais foram as barreiras que você precisou quebrar para ter um encontro com Jesus? Ou talvez que barreiras você ainda precisa quebrar para ter um verdadeiro encontro com Jesus? Porque, irmãos, estar frequentando a igreja e simplesmente assinar a ficha que tem no banco, a minha maior decisão, isso não significa que você teve um real encontro com Jesus. O real encontro com Jesus você vai perceber pela mudança da sua vida, que vai ser gerada não automaticamente, mas diariamente num crescimento do seu relacionamento com Ele. E quanto mais você vai sentindo e ouvindo a voz do Espírito Santo em você, você vai tendo certeza desse real encontro com Jesus. Então, a primeira coisa para que o milagre do novo nascimento aconteça em nós é o encontro com Jesus, que para alguns pode ser um encontro simples, de estar simplesmente sozinho, lendo a Bíblia, e ser tocado pelo Espírito Santo, e seu coração se mover, e ali você tem um real encontro com Jesus. Para outros, numa mensagem como essa, e você ouve a palavra de alguém, e é tocado pelo Espírito Santo, e tem ali um encontro com Jesus. Para outros, como Paulo, é necessário passar no caminho de Damasco, cair, ficar cego, para ter um real encontro com Jesus. Cada um de nós vai ter uma experiência diferente nesse encontro com Jesus. Mas para acontecer o milagre do novo nascimento, é necessário ter um encontro com Jesus. Não existe outra forma. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai senão por mim, ele diz. Então não tem como eu pensar em chegar a Deus sem ter um encontro com Jesus. Então o milagre do novo nascimento, ele só acontece quando você se encontra com Jesus. Porque Jesus, ele entende as pessoas como ele entendeu Nicodemos. Ele respeitou o seu horário, ele respeitou suas tradições, ele respeitou seus medos e seus receios quando se encontrou com ele à noite. Assim como Jesus respeita quem nós somos. Ele entende quem nós somos, ele ama quem nós somos. Então, quando ele nos encontra, ele sabe quem nós somos. E isso independe, irmãos, da maneira como estamos. Porque Jesus não espera eu parar de fumar para ele se encontrar comigo. Ele vai se encontrar comigo e através do Espírito Santo, ele vai me fazer entender que fumar prejudica a minha saúde e eu vou parar de fumar por causa disso. Jesus não vai esperar você ter as melhores roupas para te encontrar. Com a sua roupa mais simples, ou talvez com o seu pijama de dormir, ele vai te encontrar e ali ele vai ter um real encontro com você, porque não importa a roupa que você está vestindo, para que ele te encontre. Jesus ama você, entende você e sabe quem você é. Então, para nascer de novo, para ter um novo nascimento, é necessário, primeiro, se encontrar com Jesus. E Nicodemos fez isso à noite. E Jesus respeitou e se encontrou com ele à noite. Mas não para por aí. O milagre do novo nascimento, em segundo lugar, acontece quando você se rende a Jesus. Nicodemos chega para Jesus no versículo 2 e diz, era de noite, ele diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus então respondeu-lhe, declarando, em verdade, eu te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos via Jesus, amém? Nicodemos deixa claro, Rabi, eu sei que és mestre, porque eu tenho visto os sinais que tens realizado e ninguém pode fazer isso se não for por Deus. E aí Jesus olha para ele e diz assim, peraí, Nicodemos, você está entendendo alguma coisa errada aí. Deixa eu te explicar uma coisa. O que você vê são só sinais. É necessário você nascer de novo para você ver o reino.
Você não está vendo o reino, Nicodemos. Você está vendo os sinais. Sabe quando a gente vai viajar para um lugar que a gente quer muito viajar? E aí essas cidades têm sempre um portal, não é? Aí vai Rafael e Jaqueline viajar. E Rafael e Jaqueline, pastor Rafael e Jaqueline viajar. Aí quando chega lá naquela placa linda, pastor Rafael, vou tirar foto. Aí Jaqueline diz, sossega, rapaz. Vai tirar foto aqui para quê? Porque a gente chegou de gente querida. Isso aí é só a placa, é só um sinal. Falta ainda 10 quilômetros para a gente chegar na cidade, rapaz. Jesus disse exatamente isso para Nicodemos. Nicodemos, presta atenção. O que você está vendo são só os sinais. Mestre, eu sei quem tu és, porque você realiza grandes milagres. E ninguém que não seja de Deus faz isso. Aí Jesus olha para ele e diz assim, peraí, Nicodemos, você está equivocado. Para você ver o reino, você não está entendendo quem eu sou? Eu não sou rabi. Você está vendo errado. Eu não sou rabi. Nicodemos, você está vendo errado. Eu não sou mestre. Para você ver o reino, você precisa nascer de novo. Jesus está dizendo, você precisa ver o Filho de Deus. Eu não sou mestre e eu não sou rabi. Eu sou filho de Deus. Então precisas nascer de novo para ver direito. Esses sinais são só sinais. São só placas sinalizadoras de algo maior. Eu sou esse algo maior e você vem para mim me dizer que está vendo os sinais? Quando você se rende a Jesus, você tem um novo nascimento. Não é simplesmente se render aos cultos da igreja. Não é simplesmente frequentar a EBD. Não é simplesmente pegar um instrumento e tocar na igreja. É se render a Jesus. É ver o Filho de Deus. Não é simplesmente, irmãos, e aí há um grande equívoco, ver os milagres que acontecem. Pessoas sendo curadas e transformadas e libertas, e o coxo está andando, e o cego está vendo, e o mudo está falando. Olha, Deus está neste lugar. E o Filho de Deus está onde? Porque se a referência maior de tudo isso não estiver neste lugar, isso são apenas sinais do reino. E era o que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Para ver o novo nascimento, Nicodemos, é necessário se render e enxergar o Filho de Deus. As teologias, Jesus dizia para Nicodemos, são muito complexas. Tudo que você aprende é muito complexo. E eu estou dizendo para você que o que eu trago é muito simples. Eu sou o Filho de Deus. E você está precisando nascer de novo para ver o reino. Então, primeiro, o milagre do novo nascimento acontece quando você se encontra com Jesus. Segundo, o milagre do novo nascimento acontece quando você se rende a Jesus. Jesus é simples, irmãos. A religião complica. Nicodemos, preso à religiosidade dele, complicou tudo e achou que era pelo que ele estava vendo o que estava acontecendo, que ele estava enxergando a verdade. Mas a verdade era Cristo, o Filho de Deus, diante dos olhos dele. Quantas pessoas esperaram por tanto tempo para ver aquele homem ali? Quantos morreram e deram a própria vida, esperando ver aquele homem ali, o Filho de Deus? Nicodemos, cara a cara com ele, não conseguia enxergá-lo. Você consegue entender isso? De frente para Jesus, e ele não conseguia entender quem era Jesus. Rabi, mestre. Não, Nicodemos, você está equivocado. Eu sou o Filho de Deus. Você precisa nascer de novo para você enxergar isso. Em terceiro lugar, o milagre do novo nascimento acontece quando você entende a dimensão do Espírito. João capítulo 3, versículos 4 e 15, continuando o diálogo, diz assim. Vou ler o 3 para a gente dar continuidade. No 3, Jesus fala para ele, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então questionou, como pode
Um homem nascer sendo velho, pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Nicodemos continuava. Chega a ser engraçado você ver um homem tão inteligente, tão culto, tão estudado, perguntar algo nesse porte para Jesus. Ele ainda estava com a visão tão material, tão carnal, que ele não conseguia entender o que Jesus estava dizendo. Precisa nascer de novo. Mas como? Eu já sou um velho. Como é que eu volto para o útero da minha mãe e vou nascer de novo? Versículo 5. Jesus olha para ele e diz assim: em verdade, em verdade. É muito interessante quando Jesus repete tantas vezes em verdade, em verdade. Por quê, irmãos? Ele é a verdade, nem isso Nicodemos conseguia enxergar. Ele é a verdade, porque em verdade, porque ele é a verdade. Em verdade, eu te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E aí Jesus continua: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O encontro com Jesus, irmãos, nos levará a um outro nível. Nós passamos a deixar de ter essa visão material e carnal. Nascer de novo? Então eu tenho que entrar no útero da minha mãe e nascer de novo? Não, não é sobre isso, Nicodemos. Isso é nascer da carne. Eu estou dizendo para você nascer para uma nova vida espiritual. Você vai se tornar uma nova pessoa espiritual. É deixar de acreditar em você. Pare de acreditar que aquilo que você acha é o certo. Para de acreditar nas coisas que os seus olhos conseguem ver. Eu consigo nascer do Espírito quando eu deixo de acreditar em mim. Quando eu passo a acreditar em Deus como Senhor da minha vida. Quando eu entendo que Deus, que Jesus é o Senhor da minha vida, eu tenho um novo nascimento. Eu passo a ter uma nova vida não guiada mais por aquilo que eu acredito em mim mesmo, mas guiada por aquilo que o Espírito Santo de Deus me orienta. Então você só recebe o milagre do novo nascimento quando você entende a dimensão do Espírito Santo atuando na sua vida. Napoleão Bonaparte, ele disse o seguinte: Alexandre César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas a base de que firmamos as criações do nosso reino? A base da força. Todos eles conquistaram grandes impérios através de guerras, de muita matança. Muitas pessoas morreram nas grandes batalhas de Alexandre o Grande. Tantas pessoas morreram nas batalhas de Napoleão Bonaparte. E aí ele diz assim: só Jesus Cristo fundou o seu reino à base de amor. E até hoje, milhões de homens morreriam por ele. Jesus funda um reino e olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, o meu reino, ele não é da carne. Eu não quero que você morra fisicamente, mas eu quero que você renasça espiritualmente. Essa carne precisa morrer para que o Espírito esteja em você. Você só nasce, tem um novo nascimento, quando você compreende a dimensão do Espírito Santo de Deus atuando através da sua vida e em sua vida. Quando você entende que nascer de novo não é entrar no útero da sua mãe e nascer mais uma vez fisicamente, mas é ter uma nova vida espiritual em Cristo Jesus. É ter o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. É ter o Espírito Santo de Deus como guia da sua vida, do seu entendimento e do seu dia a dia. Então, o milagre do novo nascimento só acontece quando você entende a dimensão do Espírito Santo atuando em você. Então, primeiro, o milagre do novo nascimento acontece quando o encontramos com Jesus. Segundo, ele acontece quando nos rendemos a Jesus. E terceiro, ele acontece quando a gente entende a dimensão do Espírito em nós. Em quarto lugar, o milagre do novo nascimento acontece quando você supera a religiosidade e a superficialidade. João capítulo 3, a partir do versículo 10, na verdade eu vou ler um pouquinho acima.
quando Jesus no 8 diz assim, do 7, não te surpreendas, Nicodemos, de eu dizer para você que é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe então Nicodemos, mas como pode acontecer isso? Aí Jesus não aguenta. Aí Jesus olha para ele e diz assim, rapaz, você ouve, mas não escuta. Como pode? Olha o que Jesus diz para ele. Você é mestre em Israel. Você é tão estudado e não consegue compreender essa verdade? Não consegue entender? Larga tudo isso que você sabe, Jesus está dizendo para ele. Abandone então tudo isso que você sabe, que você é mestre e não está conseguindo entender o que eu estou dizendo para você. Peraí. Afasta tudo isso que você sabe e só me escuta. Você precisa nascer de novo. Abre seus olhos, abre seus ouvidos e me escuta. Afasta toda a religiosidade, afasta tudo aquilo que é superficial, porque você precisa mergulhar. Você está aí na superfície, Nicodemos. Você está aí em cima, olhando de longe, achando que os sinais vão te trazer alguma coisa, Nicodemos. Você está aí, só boiando no mar, que na profundidade você vai mergulhar no Espírito Santo. Mergulha, Nicodemos. Larga tudo aquilo que te afasta do que é a verdade. Em verdade, eu digo, você precisa nascer de novo. E isso eu estou dizendo que você precisa ter uma nova vida em Cristo. Uma nova vida espiritual. Você é mestre, não entendeu isso ainda? Seus conhecimentos estão te impedindo de enxergar aquilo que é tão simples. Jesus está olhando e está dizendo, eu não trabalho na superficialidade. Eu não trabalho no que está aí por cima. Eu não trabalho naquilo que é aparente. O meu reino é muito mais profundo do que isso. E para você entender, você precisa mergulhar. Você precisa sair da superficialidade. Jesus é profundo. Não faça como Nicodemos e procure Jesus no lugar errado. Nicodemos procurava Jesus nos sinais, nos milagres. Nicodemos estava procurando Jesus na sinagoga. Nicodemos estava procurando Jesus nos seus grandes estudos. Mas Jesus estava na frente dele e ele não conseguia enxergar, porque ele estava tão preso naquilo que ele acreditava que era real e verdade, que ele não conseguia entender a verdade do Espírito que estava ali na frente dele. Muitas vezes nos prendemos tanto, irmãos, aos nossos dogmas e às nossas leis religiosas, ficamos tão presos a isso pode, isso não pode, o crente pode isso, o crente não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Perdemos pregações e mais pregações, dizendo o que você pode e o que você não pode fazer como cristão, e deixamos de falar sobre o verdadeiro amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é o que um discípulo precisa fazer. Nós somos sinais do reino aonde estivermos. E nós só vamos sinalizar o reino da verdade se conhecermos a verdade do reino. E o reino é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o nosso modelo de vida. Ele é o modelo de servo. Ele é o modelo daquilo que precisamos ser. E ele disse isso para Nicodemos e diz isso para você hoje. Você não consegue ver? Como assim? Você está tão preso à sua religiosidade, aquilo que você acha que é certo e que é errado, que você não consegue enxergar a essência do Evangelho, que sou eu? Eu não sou o mestre, não sou o rabi, eu sou o Filho de Deus. Jesus disse isso claramente para Nicodemos e diz isso para mim e para você. Jesus continua dizendo a ele, em verdade, versículo 11, em verdade eu te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo,
Vocês não conseguem acolher o que nós estamos ensinando. Versículo 12. Se falando com vocês sobre os assuntos da terra, não conseguem crer, como vocês vão crer se eu começar a falar sobre as coisas espirituais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Jesus estava quase desenhando para ele, irmãos. Acho que se tivesse uma lousa, ele ia desenhar. Assim, ó, ia desenhar ele assim, ó, eu, filho de Deus. Entendeu, Nicodemos? Jesus está dizendo claramente para ele, você não está entendendo. Nós testemunhamos daquilo que nós vemos. Nós falamos das coisas que nós ouvimos. Mas presta atenção, ninguém jamais foi ao céu, a não ser eu que estou falando aqui na sua frente com você. Esse aqui, ó, que é enviado, é filho do homem que está no céu. Assim como Moisés, e aí ele vai falar sobre a culminância disso tudo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus já está falando sobre a crucificação. E aí a gente tem mania de reclamar da serpente, né? Lá no Jardim do Éden, mas aqui Jesus se compara à serpente. Então a gente tem que ter cuidado de sempre achar que serpente é do mal. Aqui ele diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, né? Assim como ela, eu serei levantado. Então, você precisa, Nicodemos, sair da religiosidade, da superficialidade e enxergar aquele que será levantado. Porque ele vai ser levantado. Para quê? E aí vem um dos textos mais lindos que nós repetimos e repetimos e repetimos. Não sei quem foi o teólogo que disse que se tivesse só João 3,16 daria para pregar, né, o resto da vida. Acabou a Bíblia, né? Rasgaram todas as Bíblias do planeta, beleza, fica com João 3,16 e você vai conseguir pregar. E aí o 15 diz assim, né? Para que o Filho do Homem será levantado? Ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é real, Jesus é profundo, Nicodemos. Sai da religiosidade e superficialidade e entenda quem ele é. E por último, irmãos, o milagre do novo nascimento acontece quando você crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí Jesus fecha com ele dizendo assim, sabe o que, Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho certeza que ao ouvir aquilo, Nicodemos foi ruminando, trabalhando isso no seu coração, pensando a respeito disso. E então, a gente lá em João capítulo 19, vai ver que Nicodemos entendeu. Ele entendeu, irmãos. Jesus ali naquele diálogo discipulou Nicodemos de tal forma. É difícil, tá, irmãos? Discipular pessoas inteligentes demais. Pessoas que estudam muito. Porque elas sempre vão achar que aquilo que elas sabem é suficiente. Elas sempre vão achar que nada pode superar todo o conhecimento que elas adquiriram com os estudos delas. Então, nós podemos chegar a um ponto de um dia ter que discipular alguém como Nicodemos. E precisar fazê-lo enxergar a verdade do Evangelho. Você precisa nascer de novo. Eu preciso te dizer. Ter uma nova vida espiritual em Cristo. Isso é para mim, isso é para você. Necessário te é, irmão, irmã, amigo, amiga, nascer de novo. Nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Sem isso, não dá para seguir. Lá em João, no capítulo 19, Jesus então é crucificado. E quando tiram o corpo de Jesus,
do madeiro. Sabe quem está lá? Nicodemos. Sem se esconder. Com o perfume mais caro, porque ele era rico, para ungir o corpo de Jesus e sepultar Jesus. Com todo zelo e cuidado, aquele homem se quebranta nessa conversa, reconhece a atuação do Espírito Santo ali em Jesus, reconhece Jesus como Filho de Deus. E quando Jesus é levantado como a serpente no deserto, naquela cruz, e é retirado do madeiro seu corpo já sem vida, é aquele discípulo que vai até lá com José de Arimateia, unge o corpo de Jesus e com muito cuidado o guarda e o sepulta. Então, irmãos, fazer discípulos é marcar pessoas. Fazer discípulos é fazer com que pessoas enxerguem Jesus. Fazer alguém enxergar Jesus é viver como Jesus para que elas enxerguem Jesus em você. Eu não posso orientar alguém a ser aquilo que eu não sou. Então eu preciso ser um verdadeiro discípulo de Jesus, ter experimentado o novo nascimento para que eu consiga discipular outras pessoas. Eu preciso me comprometer em ser um verdadeiro discípulo de Jesus, para que outras pessoas sejam abençoadas e transformadas por meio daquilo que eu vou ensinar a elas. Ensinar sobre o Evangelho não é só para os professores e mestres. Isso nós fazemos numa EBD, mas você discipular alguém é caminhar junto. Discípulo é aluno, que anda pertinho, anda junto, que olha para você, se espelha em você. No início da mensagem, nós falamos, você foi chamado para ser discípulo e você disse, e você agora é chamado para fazer discípulo e você vai dizer? Isso. É isso. Dizer sim. E ensinar para quem você encontrar. Que o milagre do novo nascimento acontece então, quando você encontra Jesus, se rende a Jesus, entende a dimensão espiritual, deixa a religiosidade e, finalmente, crê que Ele é o Filho de Deus. Próximo domingo a gente vai continuar falando sobre isso. E eu espero que durante esse mês você seja profundamente abençoado. E que nós possamos crescer como igreja para sermos discípulos de Jesus. Não falte a EBD. Na EBD nós estamos trabalhando sobre comprometidos com o ministério, irmãos. Na EBD nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades e talentos que Deus nos concede para que sejamos bons discipuladores, porque ser um discipulador já é um ministério e é um chamado para todos nós. E nós vamos ser discipuladores em cima dos talentos que Deus nos dá. É o que nós vamos usar para discipular outras pessoas, para chamar a atenção delas até que elas se aproximem. Quando elas se aproximarem, nós vamos começar a mostrar para elas como se vive Jesus, e isso é ser um discipulador. Então, que sejamos uma igreja que entende o que é ser nascido de novo, que entende que somos discípulos e que entende que fomos chamados para fazer discípulos. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja.